Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e nesse primeiro vídeo de 2025 vou tratar aqui dessa incrível disparada do dólar nos últimos meses, né? Aproveitando que estamos no mês de janeiro, que é um mês onde a maioria dos brasileiros acabam gozando suas férias, né? E, obviamente, aqueles que pensavam da possibilidade, né, de, por exemplo, fazer viagens mais distantes, inclusive para o exterior, né, hoje em dia está cada vez mais difícil, cada vez mais elitista com esse preço do dólar nas alturas, né? Aquilo que já era bem caro, agora nos últimos meses está mais caro ainda. E eu vou apresentar aqui alguns argumentos que vocês não vão ver aí, ou dificilmente alguém vai apresentar para vocês, porque vai ser argumentos sobre uma perspectiva classista, né? E não é isso que a grande imprensa, que a grande mídia, né, com a sua perspectiva liberal, acaba apresentando, né? Claro que o preço do dólar e, consequentemente, do euro, né, que são duas moedas relevantes aí do ponto de vista internacional, tem fatores internos e externos, né? Claro que eu não vou desconsiderar aqueles fatores que a grande mídia apresenta, mas eu vou apresentar outros que ela acaba omitindo, ou por ignorância, ou por uma questão ideológica propriamente dita, né? Vamos direto ao assunto, vou apresentar e depois eu vou explicando para vocês, né? Eu quero, para além daqueles fatores que a grande mídia apresenta, que eu vou falar no final, vou acrescentar no final, eu quero colocar três grandes elementos. Um, que é o ataque especulativo. Dois, esse mercado financeiro simplesmente odeia o Lula, não engole de jeito nenhum. E terceiro, a perspectiva agrarista brasileira, ou seja, o fator industrial já não tem mais a relevância e o peso que teve outrora. Bom, desses três fatores, provavelmente, ataque especulativo até a Miriam Leitão falou nos últimos dias. Então, eu vou começar do terceiro fator, que é esse agrarismo, né? O fato do Brasil estar cada vez mais primarizado, ou seja, a indústria já não tem o peso que teve outrora, né? A indústria brasileira, nos anos 80, tinha algo em torno de 40% do PIB. Hoje ela tem ali 10, 11%, né? Isso quer dizer que, vejam, as grandes empresas industriais, elas se financiarizaram, ou seja, elas, digamos, a maior parte do lucro delas não é mais na produção, ou seja, o velho esquema da acumulação de capital, do DM, de linha, né, dinheiro, produção de mercadorias e dinheiro acrescido, agora se faz diretamente pelo D de linha, ou seja, pela especulação, ou seja, com dinheiro eu crio mais dinheiro, horas, obtenho mais dinheiro. Como é que se dá isso? Obviamente através da especulação em cima de títulos da dívida pública, em cima de letras do Tesouro Agrário. Tanto é que, vejam, não é que no passado não tinha esses títulos agrários, mas agora tem muito mais. Até os bancos privados estão aí comercializando, bancos públicos comercializando esses títulos agrários. Tamanha a pujança que vem tomando o agrarismo no Brasil. Ou seja, tanto o agrarismo quanto o extrativista. Ou seja, todo o processo de neoliberal de privatizações e abertura de uma vez só do mercado financeiro, porque antes, quando o cara vinha para especular no Brasil, ele entrava com dinheiro, né? Ele vinha com dólares, convertiam para os reais, ou a moeda que tinha na época, né? E tinha que ficar, tinha carência, tinha que ficar 6 meses, um ano. Agora não.
Com o projeto neoliberal, o cara pode entrar e sair a hora que bem entender. Então, o que acontece? Uma hora ele está especulando com o dólar, depois ele sai do dólar e vai para títulos. Inclusive, como ele tem esses grandes especuladores, né? Tem espaço nos jornais, nas TVs, eles lançam a própria boataria que os beneficia, né? Aí todo mundo corre para onde eles estão indicando, que eles já foram, e depois eles voltam, né? Eles compram na baixa, vende na alta e depois volta, por exemplo, para o dólar. E assim ficam com ações, com dólares, com títulos, com letras de câmbio, ou seja, ficam aí variando nessas negociações. Então, o que acontece? O próprio Brasil, que agora está produzindo muito mais soja, carne de boi e suínos, cana, café. Então, o que acontece? Cada vez mais, isso porque não se paga imposto de importação, cada vez mais o Brasil exporta mais isso. Então, esses grandes fazendeiros ganham cada vez mais e todo o pagamento externo é feito em dólar. Então, uma desvalorização de dólar significa mais dinheiro no bolso desses latifundiários. Exemplo: se o cara exportou US$ 1 milhão e o preço do dólar para comprar US$ 1 são R$ 3, então na conversão, esse US$ 1 milhão vira R$ 3 milhões. Mas agora que passou dos 6, esse mesmo US$ 1 milhão converte-se em R$ 6 milhões. Estão percebendo? Ou seja, para os latifundiários, a desvalorização é um excelente negócio. Claro que eles ficam caladinhos. Por quê? Porque quanto mais desvalorizar, mais eles vão ganhar dinheiro. Para os grandes fazendeiros, podia estar 9 por 1, 10 por 1, né? Porque na hora que convertesse, vamos supor, se para comprar US$ 1 precisasse de R$ 10, na hora que ele exportasse US$ 1 milhão, né, de soja, de boi, seja lá o que for, ele ganharia R$ 10 milhões. Então, esses fazendeiros estão ganhando agora como nunca ganharam até então, né? São esses, inclusive, que compram e vendem muitos títulos, participam dessa jogatina, né? E junto com isso, fazem esses ataques especulativos, né? Que é o primeiro fator que eu apresentava para vocês, porque hoje em dia é muito mais fácil. Por quê? Porque você tem um Banco Central independente. Ou seja, o governo Lula faz aí um pacotão, faz uma verdadeira. Dá um tiro de canhão para o orçamento, cortando muito dinheiro da educação, muito dinheiro da saúde, e nem por isso os juros abaixam. O que aconteceu nesse próprio mês de dezembro, né? Você apresenta grandes cortes do orçamento para o ano seguinte e os caras fazem o quê? Aumentam os juros. Porque para o mercado nunca vai estar bom. Ou seja, junta com o segundo fator, né? O mercado odeia o Lula, não quer o Lula como presidente. Então já está fazendo toda uma movimentação para criar toda essa instabilidade, para isso ficar difícil no momento da reeleição. Ou seja, então, se o Lula fala, vou taxar os super ricos, e é uma taxação irrisória, os caras simplesmente fazem o dólar subir. Eu vou dar isenção de 5 para quem ganha até R$ 5.000. Isso seria no último ano de governo. Mesmo assim, os caras fazem o dólar subir. Ou seja, o ataque especulativo é muito mais fácil agora. E mesmo o governo tendo um momento das maiores reservas cambiais da sua própria história. Para usar a expressão do próprio Lula, né? Nunca na história desse país o Brasil teve tantas reservas cambiais. Isso quer dizer que o próprio governo poderia sim vender, entrar no mercado de câmbio, né?
usando as reservas governamentais para atacar, aliás, para fazer o contra-ataque a esse ataque especulativo. Ele fez tenuamente, né? Nas últimas semanas gastou aí pouco mais de 3 bilhões. Se o Brasil tem mais de 360 bilhões de dólares e o próprio FMI diz que a margem de segurança seria 260, ou seja, tem 100 bilhões acima do que o FMI diz que é necessário, né? Mas, claro, não espere do governo Lula confronto, né? É o governo da conciliação, né? É um governo frouxo nesse sentido, é o Lulinha paz e amor, né? Portanto, não vai simplesmente ir para cima desses caras que estão especulando contra o país, né? E vejam, mesmo assim, você tem um país como o nosso que, com esse projeto neoliberal, liberou totalmente os fluxos financeiros, ou seja, entra e sai a hora que bem entender. E como agora, portanto, você ganhar no mercado especulativo é muito maior do que na produção, isso já estava lá nos livros do economista francês marxista, o François Chenet, isso já aparecia lá na mundialização do capital, no outro livro dele, A Mundialização Financeira, ou seja, nas últimas décadas, dá muito mais lucro, né? Aliás, gera-se muito mais renda, né? Porque é o rentismo, né? É o verdadeiro parasitismo capitalista que você tem aí. Então, por isso que você olha para a indústria brasileira hoje, ela é bem menor, tá? Ou seja, tem menos funcionários, ela é mais concentrada, ela representa 10, 11% do PIB, porque mesmo aqueles que tinham grandes empresas, né, vão para esse mercado especulativo, que dá muito mais dinheiro, né? Rende muito mais. Portanto, então, junte tudo isso, né? Ou seja, vejam que, portanto, a independência do Banco Central, promovida pelo seu Paulo Guedes, né, o Tchutchuca, né, o Tchutchuca dos banqueiros, mesmo porque ele também faz parte desse mercado especulativo, né? Portanto, ele governou em causa própria, simplesmente agora tem uma consequência que aí independe desse governo Lula, embora ele pudesse ter, se ele tivesse o que nunca teve, e menos agora, né, um poder de enfrentamento maior, né? Então vejam só, gente, toda aquela ideia de que é possível ter um momento no qual o dólar caia, como outrora tivemos aí, pode esquecer. Não vai ter essa volta. Não vai ter aquele momento ali de 2010, final ali do governo Lula, 2011, 2012, né, começo do governo Dilma. Não. Ou seja, onde o dólar estava ali, chegou a 1,69, né? Hoje, digamos, fazendo a deflação, né? Atualizando, seria hoje um pouco mais de 2,10, 2,20. Não, isso não volta mais. Porque exatamente pelo fato do país ser um país cada vez mais exportador de commodities, né? Para esse exportador, como falei anteriormente, tem que manter esse dólar caro, ou seja, tem que manter o real desvalorizado. E quanto mais for desvalorizado, mais eles vão estar felizes, embora todo mundo de boquinha fechada, né? Aliás, o que fazem esses fazendeiros? Porque só choram, a vida toda só choram, né? Eles nunca vão falar, tô nadando dinheiro, né? Eles sempre têm uma desculpa. E qual seria a desculpa nesse momento que eles estão ganhando muito dinheiro com essa desvalorização? Olha, os insumos, né? Leia-se principalmente, né, o que eles chamam de defensivos agrícolas, na verdade são os agrotóxicos, né? Eles ficam, como a gente compra fora, ficou mais caro. Mas peraí,
Se você exporta 1 milhão e ganha de dólares e ganha 6 milhões de reais, mesmo que o agrotóxico ficou mais caro, mas o volume que você exporta é muito maior do que as compras de agrotóxico. Vale a pena, vale a pena. É sempre a desculpa, porque é aquela tática do milionário de sempre estar chorando as pitangas para justificar não dar reajuste de salário, para não dar benefícios, né? Para não ter mudança na legislação, para manter o próprio rentismo. Então, essa é uma lógica que vai se perpetuando. Ora, mas se vocês estão pensando aí, não, mas as camadas pobres nem vê dólar na vida. Não, pode não ver. Só que coisas que hoje em dia todo mundo tem que ter, por exemplo, celular, pode ver que não existe mais orelhão, né? Ou seja, o pressuposto, inclusive para você receber Bolsa Família, você tem que ter celular, né? As informações vêm por ali. Lembre-se que na época da Covid também, né? Aquelas pessoas que tinham que receber a bolsa, o auxílio, né? Também tinham que fazer o cadastramento via celular. Portanto, o celular passou a ser algo do cotidiano da população. Então, imagine, o celular mais básico, né? Um pad boy, tá ali em torno de 150, 180 dólares. Quando você converte isso, vai bater ali na casa dos R$ 1.000, né? Ou seja, isso quer dizer que se o dólar fosse a metade, em vez de ser 1.000, ia ser 500. Assim como um notebook, né? Os pad boy estão aí em torno de 500, 600 dólares. Isso quer dizer que estão em torno de R$ 3.000, ou até um pouco mais, o básico, né? Se fosse a metade do preço do dólar, ou seja, se fosse 3 por 1, seria 1.500. Então, tudo isso afeta até as camadas populares, né? O preço do combustível, né? O Brasil simplesmente ele tem petróleo suficiente, mas ele não refina, ele exporta. Aliás, isso se intensificou com o governo Bolsonaro, né? O Brasil exporta o petróleo cru, refina fora e depois ele compra. E quando ele compra em dólar, conforme ele compra em dólar, claro que o preço do combustível vai ser mais caro, né? Então, portanto, meus caros, esses são os fatores que, repito, né? O agrarismo, esse odiar ao Lula, né? Ou seja, mesmo no momento ali, pode perceber que para derrubar a Dilma, para fazer o impeachment, também você teve ataques especulativos grandes que fez o dólar subir ali, criar esse ambiente de instabilidade, né? Porque, inclusive, a grande mídia ela é especialista disso, né? Então, esses três fatores agora se juntam a outros fatores, que são os fatores externos, inclusive, né? Porque, como diria o velho Marx, o complexo é complexo porque ele é síntese de múltiplas determinações, né? A unidade na diversidade. Portanto, eu falei aqui alguns pontos que são nossos e agora tem a ver também os pontos que vêm de fora. E esse, inclusive, a grande mídia coloca, mas eu também vou colocar aqui para vocês. Nesses fatores externos, é bom considerar que o dólar está aumentando no mundo todo. Tá? As moedas do mundo todo estão, nesse momento, sendo desvalorizadas em relação ao dólar. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos vem crescendo, né? A indústria bélica está a todo vapor aí com a guerra da Ucrânia, né? Mas vejam, a economia está crescendo não quer dizer que o povo dos Estados Unidos vai bem obrigado. Aliás, nunca se teve tanto sem teto como está tendo agora. Né? Tanta gente sendo despejada das suas casas porque não tem condições de pagar. Ou seja, um crescimento de um país, um crescimento econômico, não quer dizer necessariamente distribuição de renda, né? Ou seja, crescimento da renda não quer dizer diretamente a distribuição de renda. Lembre-se que, inclusive, né, nesse momento, voltando para o Brasil, né, o Brasil está com a menor taxa de desemprego, o Brasil está com a inflação
que não está descontrolada, o Brasil minimamente aí tem uma estabilização das contas públicas, né? Mas nem por isso quer dizer que a população vai bem, obrigado, né? Como diria a Maria da Conceição Tavares, né? O brasileiro come comida, não come crescimento do PIB, né? O nosso PIB está crescendo, aliás, ele cresceu acima da expectativa do próprio mercado, acima da expectativa desses que odeiam o Lula, né? Porque quando o PIB crescia só um pouquinho com o Paulo Guedes, tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo, né? É gente do nosso time. Agora, com a equipe do Haddad, do Lula, mesmo, né, dando esse tiro de canhão no orçamento que vai afetar as camadas trabalhadoras, nunca é suficiente para eles, né? Então, vejam, voltando, Estados Unidos, o dólar está aumentando no mundo todo e também tem a ver com a perspectiva da posse do Trump, né? O que o Trump vai fazer, o que o Trump vem dizendo ultimamente, né? As repercussões de tudo isso, né? Então, isso faz com que também sejam coisas, sejam fatores que acabam oscilando no preço do dólar, né? Agora, voltando, né? No caso brasileiro, sempre se fala, como eu falei para vocês, que o mercado odeia o Lula, né? Ou seja, a Faria Lima, que apita hoje, não é mais a Fiesp, ou seja, é o mercado financeiro, né? Ou seja, essas indústrias que se fundiram aos bancos, aquele que lá no século passado o Lenin falava que era uma das características do imperialismo, né? Ou seja, a fusão de capital e indústria. E mais, né? No caso, não só a indústria, mas agora o próprio poder agrário também se financiariza, né? Então, simplesmente esses aí vão o tempo todo criticar o Lula, né? Vão falar que existe um estresse do mercado, o dólar sobe porque o mercado está estressado. Não, mas quem está fazendo essa especulação são eles próprios, né? Que o Lula não passa confiança, né? Ou seja, porque nunca tá bom. O Lula pode simplesmente cortar o orçamento, assim, arrochar ele com a sua equipe do Haddad, simplesmente esfolar as camadas mais pobres, que para o mercado nunca estará bom. Porque essa é a natureza da própria acumulação de capital, né? Ou seja, simplesmente é o cara que não é do nosso time, né? Então, por mais que o PIB brasileiro cresça, eles sempre vão estar ali na grande mídia espinafrando, tá certo? Então, você pode ter aí uma ligeira queda aí nos próximos meses ou nos próximos 2 anos, né? No entanto, aquela ideia, aquele momento que tivemos aí de dólar a 2,50, pode esquecer. Enquanto o país caminhar para as commodities, está fora de cogitação um dólar barato. Tá ok? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Dê o joia, né? Faça aqui seu comentário, passe adiante esse vídeo e a gente se vê aí nos próximos vídeos.